E olha, Blumenau é a capital nacional da cerveja, né? Por isso a gente não tem dúvidas, a bebida conquistou o paladar dos blumenauenses. E olha só, em época, não é só em época de Oktoberfest, não. Com o verão chegando, tem quem prefere degustar uma cerveja mais refrescante, mais leve. Por isso que a gente fala agora com a Fernanda Bresciani, ela que é sommelier e trouxe algumas dicas para que essa degustação ela seja ainda mais prazerosa. Boa tarde, Fernanda. É isso, né? Agora a gente começa a sentir mais o calor e muda também um pouquinho o paladar da gente para cerveja, a queridona do verão. Boa tarde. Isso, na verdade, nós temos cervejas de inverno, a gente costuma chamar, né, cervejas de inverno e de verão. Qual que é a proposta das cervejas que a gente chama de verão? São justamente essa refrescância. Eu costumo fazer um paralelo entre uma cerveja que eu gostaria de beber na praia. Ah, entendi. Mas ela é mais refrescante, porque ela tem menos teor alcoólico ou porque na receita dela, né, na composição dela, ela tem ingredientes que tornam essa bebida mais refrescante? Geralmente ela vai ter uma carga de malte um pouco mais baixa, né? O teor alcoólico influencia muito, porque imagina você numa praia, num verão, vamos falar de um verão de sensação térmica de 50 graus, né? Que é o que a gente tem por aqui, tomando uma cerveja com 12% de teor alcoólico, quer dizer, você vai esquentar muito mais do que refrescar, né? Então o teor alcoólico é bem importante, né? Mas tem algumas outras questões importantes também na composição da cerveja. Legal, você trouxe 3 opções aqui pra gente. O que elas têm de diferente aí e que a gente pode dar de dicas para as pessoas em casa para elas se refrescarem nesse verão? Então, eu trouxe 3 cervejas que eu considero bem legais para o verão. Uma delas é uma Session IPA, que seria o quê? Seria uma IPA, ou as pessoas geralmente entendem por IPA, né? Chamam por IPA, que ela tem um teor alcoólico mais baixo, um corpo mais baixo, então ela seria uma versão light de uma IPA, né? Eu trouxe, e ela tem uma alta carga de lúpulo. Tá. Eu trouxe uma Witbier, que é uma cerveja de trigo, né, que vai coentro e casca de laranja na receita. É uma cerveja de estilo belga e para mim ela tem muito a cara do Brasil e muito a cara do verão, ela é super refrescante. E para trazer uma cerveja diferente, eu trouxe uma Pastry Sour, que seria o quê? As pastries são cervejas que têm a pegada de sobremesas, né? Então é trazer a sobremesa para dentro do copo. E isso era feito, já é feito há algum tempo, com cervejas com teor alcoólico mais alto, com cervejas com mais corpo. E agora o pessoal está brincando de trazer a pastry para cervejas sours e para cervejas com corpo mais leve. Então eu trouxe essas 3. Essa nesse caso aqui, ela é para lembrar o bolinho da vovó. Olha o bolinho só. de laranja da vovó. Diferente. Vamos lá, então. Outra coisa que eu queria te perguntar, porque todo mundo tem dúvida. A gente sempre fala assim, quero tomar uma cerveja gelada. Mas tem uma temperatura certa aí para realmente degustar a cerveja. Não é aquela bem gelada, trincando, que a gente chama, né? As cervejas, quanto mais elas têm carga de sabor, de aroma, quanto mais complexas elas são, né? Mais cuidado a gente tem que ter com o consumo alcoólico, com o consumo da cerveja, falando de temperatura. Eu costumo fazer um paralelo também entre aquela brincadeira assim, todo mundo tem aquele pote de sorvete congelado no freezer que geralmente tem feijão dentro, né? Se você tira, seja com feijão ou com sorvete, e você coloca aquilo que tem dentro na boca, você não sente absolutamente nada, certo? Tá muito gelado, Muito né? gelado. Com a cerveja é a mesma coisa, né? Então, essas cervejas a gente aconselha a partir de 5 graus, tá? Porque ela começa a liberar esses aromas e sabores. E quanto mais alcoólica a cerveja, quanto mais carga de malte, um pouco mais quente, um pouco menos gelado. Então, a gente vai deixando no copo e vai sentindo. Você vai percebendo, quando você coloca no copo, você vai sentindo o aroma, você vai começar a perceber que vão surgindo alguns aromas que não tinham antes, né? Então, você vai controlando a temperatura. O copo, né? Ele tem também alguma influência nessa degustação? Tem, os copos têm, existem copos específicos para cada cerveja, a gente poderia ficar falando 4, 5 horas sobre isso, né? Eu trouxe aqui, na verdade, 2 copos que eu considero coringas, né? Um que é o ISO, então ele tem esse formato aqui. O que acontece? A boca mais fechada, ela segura um pouco mais os aromas, então o aroma ele não se espalha com tanta facilidade, então na hora de você sentir, você sente ele um pouco mais concentrado. E a gente tem esse copo aqui que também é um copo coringa, né, que seria um tecu, que é um copo desenhado por sommeliers, né, e a gente chama de o copo do sommelier de cerveja, né. Então ele também tem a base mais larga e a boca mais fechadinha. E aí ele foi desenhado para que tipo de experiência com ele? Todo tipo de cerveja? Por que ele é nesse formato? É justamente para isso. Deixa eu abrir uma cerveja aqui para gente ver, né? Pra gente ver.
Pessoal de casa sentiu sede agora, né? Pois é, né? O efeito sonoro, o barulhinho. O calor já começou. O calorão que tá hoje aqui em Blumenau. Então, ó, eu coloco aqui. Coloca Sente o aqui. cheiro também. Sente o cheiro pra você. Realmente, a gente sente um cheirinho de especiarias, assim, O aroma é diferente, né? Porque o que acontece? Ele vai, ao invés dele, se ele fosse aberto, o aroma subiria, né? A gente tem muitos elementos voláteis, muitos aromas voláteis na cerveja. Então, geralmente, quando você põe um copo muito aberto, ele vai volatilizar e vai sumir. Esse copo, ele segura um pouco. Né? Então, ele vai fazer esse caminho e vai trazer direto para o seu nariz. Tá. Nessa cerveja, né, que você falou ali, que lembra o bolinho da vovó, que tipo de aroma, que tipo de sabor a gente tem que sentir nela? Ela é uma sour, então você vai ter que sentir sour, você vai ter que sentir alguma coisa ácida, né, uma base ácida nela. E a ideia é que venha justamente essa questão do bolinho, da laranja, alguma coisa de nut, talvez, de amêndoa. Legal. Deixa eu provar para ver. Prova para contar pra gente. Porque eu tô trabalhando, gente, não posso ingerir bebida alcoólica, mas você degusta e conta pra gente. Eu acho que você tinha que provar pelo menos um golinho dela, eu vou te servir. Sério? Tá, vou fazer aquela... Tem uma quantidade, né, que a gente sabe que pode degustar, inclusive vocês, sim, né? sim, Tem uma técnica. Vamos Prova lá, então. ela. Vamos lá. Percebe ela na sua boca, né? Ela vai ter vários sabores. Ela começa de um jeito e ela termina do outro. Realmente, ela tem coentro? Ela tem gengibre? Tem Alguma coentro. coisa assim, né? Tem uma coisa... Eu não ia falar. Olha aí, Ela ó, tem coentro. viu? Tem, né? Olha só, viu, gente? Já aprendi a degustar. Que você Fernanda, olha, sentiu? gente, eu achei uma delícia. Além do coentro. Laranja. Você percebeu a laranja? Casca, Ela tem assim, raspa de laranja. Olha isso, raspa só. de casca de laranja. Muito legal. Eu adoro cerveja, a gente poderia ficar aqui falando sobre cerveja a tarde toda, mas já deu pra gente aprender um pouquinho, o pessoal de casa ficar com gostinho e procurar mais informação. Sim. Muito obrigada pela tua presença aqui. Imagina, obrigada pelo convite.